Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5. Eu tenho uma palavra no meu coração, quero compartilhar com você. E eu quero conversar nessa noite sobre fé. Mas não uma fé qualquer, uma fé incomum, porque existem momentos na nossa vida que nós exercemos ou exercitamos uma fé que ela não é positiva. Algumas pessoas até têm fé, mas elas acabam tendo fé na derrota, e isso acaba sendo muito ruim. É natural que diante de situações difíceis, nós sermos tendenciosos a acreditar sempre que o pior vai acontecer. E a nossa mente sempre, ela vai buscar, diante de um problema, de que forma resolver isso, diante daquilo que a gente já tem aqui. Se surge um problema novo para mim, a minha mente, numa questão de milésimos de segundo, ela busca de que forma houve um problema igual a esse para a gente resolver. E se não houve nenhum problema como esse, a mente ela vai buscar de alguma forma parecida como se pode resolver. E se esse problema foi um problema que ocasionou uma frustração, uma impossibilidade, todas as vezes que você está diante de novos problemas e você fracassou no passado, a sua mente diz para você que você vai fracassar de novo. E é nesse momento que a gente acaba tendo fé na derrota. Mas eu quero nessa noite falar sobre uma fé em comum. Então, se você pode, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. No versículo 15. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião, 6.000 demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos que entraram e rogaram-lhe que retirasse da terra eles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhes o que fora endemoniado que deixasse ele ir com eles. Jesus, porém, não lhes permitiu, mas ordenou: vá para sua casa, para os seus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhes fizera, e todos os admiraram. Versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu uma grande multidão. Aqui ele chegou em Cafarnaum, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem e põe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. A grande multidão o seguia, comprimindo, e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo o que possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de que Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Versículo 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao seu redor para ver quem havia feito isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo,
E temendo o que poderia acontecer, veio e prostrou-se diante dele e declarou de toda a verdade. E ele lhe disse: filha, repita comigo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fique livre desse mal. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e em graça nessa noite pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações. A tua palavra é poderosa, é vida na nossa vida, e que nós possamos hoje, através do poder da tua palavra, sairmos daqui nessa noite cheios de fé em nome de Jesus. Queridos, muitas são as vezes que diante de frustrações, como eu disse, de decepções, de tentativas e erros, a gente acaba sendo condicionado a criar armadilhas para nós mesmos e achando que diante de uma nova tentativa a gente não vai conseguir outra vez. E isso não tem muito a ver com espiritualidade às vezes. Isso tem a ver com autossabotagem, com crença limitante que nós mesmos produzimos diante disso. Esse texto, ele fala uma história muito conhecida e eu gosto muito desse texto porque eu tive a oportunidade de ir nesse lugar, de conhecer de perto, sabe, as ruínas, tanto da casa de Jairo, quanto as ruínas da casa da sogra de Pedro, as ruínas da casa de Pedro, da sinagoga e também esse porto, chamado Porto de Cafarnaum. Jesus estava do outro lado do Mar da Galileia, aproximadamente 12 quilômetros. O Mar da Galileia tem 12 por 27 de comprimento. Ele estava numa região chamada Decápolis, que era formada por 10 cidades. E ao estar em Decápolis, ele foi exclusivamente libertar um homem possesso de uma espécie de legião demoníaca. E uma legião de demônios corresponde a aproximadamente 6.000 demônios em um só homem. Ele expulsou os demônios daquele homem que vivia pelos sepulcros, pelado, arrebentando as correntes e trazendo muita vergonha, humilhação e desconforto para os moradores daquela região. E ao Jesus libertar aquele homem, os demônios que estavam possuindo aquele homem clamaram a Jesus para que eles pudessem possuir os porcos e eles se lançaram no precipício morrendo. E a Bíblia fala que quando a multidão de Decápolis chegou, botou Jesus para correr, mandou ele embora. A gente não quer você aqui, a gente quer que você vá embora. Então Jesus foi botado para correr dessa cidade, mesmo ele fazendo o bem, mesmo ele de alguma forma produzindo o bem, libertando esse homem. Às vezes é assim que acontece na nossa vida. Mesmo a gente praticando o bem, mesmo a gente sendo sal, sendo luz, fazendo a diferença, ainda assim nós vamos ser mal vistos, nós não vamos ser bem-quistos em algum lugar, em algumas relações. E Jesus simplesmente fez aquilo que ele decidiu fazer e foi para o outro lado. Esse homem ainda, depois de ser liberto, entrou dentro do barco e disse: agora eu vou contigo, agora eu quero ser um dos 12, você é um dos 13. Aquilo que o Senhor fez na minha vida eu quero ajudar, eu quero fazer na vida de outros. E Jesus disse para ele: volta para a tua casa. A primeira obra que você vai fazer é na tua casa, no meio da tua família. Você não pode querer agora ganhar o mundo sem você ganhar a sua casa, sem você de alguma forma resolver os problemas que existem no seio familiar. E ele entendeu, e a Bíblia fala, o texto diz que ele começou a pregar em toda a Decápolis. De endemoniado, ele se transformou num grande evangelista. De possuído por 6.000 demônios, ele passou a ser um manancial de água viva, trazendo vida, cura, através do seu testemunho, através de um encontro com Jesus. E eu aprendo com isso, que um encontro com Jesus muda tudo. Apenas um encontro com Jesus muda a história, não somente da vida do homem ou de uma mulher, mas de toda a sua descendência. E aí, esse texto diz que Jesus atravessou o barco para Cafarnaum. Quando ele chegou em Cafarnaum, tinha uma multidão, irmãos, porque ele já havia realizado muitos milagres. Jesus, ele resolveu morar em Cafarnaum. Ele nasceu em Belém, ele atravessou para o Egito, por causa de Herodes, e depois eles foram para Nazaré. E ele foi criado em Nazaré. O pai de Jesus, José, ele era um carpinteiro. Só que a profissão de carpintaria da época não era uma profissão somente de madeira. A profissão de carpintaria da época era, nos dias de hoje, um mestre de obra. José, ele construía casas.
Ele mexia com argila, ele mexia com barro, ele mexia com a espécie de cimento da época e também com madeira. Eu estive exatamente na carpintaria de José, em Nazaré. E aí, a gente acaba percebendo que Jesus, ele, depois de 30 anos de idade, saiu de Nazaré e ele foi para Galiléia. E ele resolveu fazer do seu QG, seu quartel-general, vamos botar assim, Cafarnaum, especificamente a casa da sogra de Pedro. Ele resolveu morar naquele lugar. E eu já ouvi essa história aqui quando eu era garoto, muitas vezes, Milton. Eu já ouvi esse texto aqui centenas de vezes, já preguei algumas vezes sobre esse texto. Todas as pessoas que pregam esse texto sem terem ido a Israel e compreenderem realmente a geografia de Israel, elas acabam trazendo uma ideia ou uma concepção errada. Porque nós vamos acabar de falar aqui sobre 2 grandes milagres que aconteceram, especificamente diretos. Outros milagres aconteceram de uma forma indireta, mas esses 2 milagres, eles aconteceram aproximadamente numa distância de 200 metros. Em 200 metros, Jesus realizou 2 grandes milagres e alguns outros milagres que não foram visíveis. E a gente vai falar sobre isso. E esses milagres, eles só aconteceram através de uma fé em comum. Você pode repetir comigo? Uma fé em comum. Porque fé comum todo mundo tem. Como eu acabei de dizer. Uma fé, inclusive, na derrota. Mas existe uma fé em comum. Uma fé que vai contra as expectativas humanas. Uma fé que vai além daquilo que é natural. Uma fé que faz você ter uma atitude que você nunca teve. Eu vou citar um exemplo aqui agora, de uma irmã que me abordou aqui nesse corredor. No domingo, eu pregava no último culto, das 20 horas. Quem estava domingo aqui? Domingo. Preguei no último culto, às 20 horas. E eu estava descendo, minha esposa estava aqui, e uma irmã me procurou. E ela disse assim para mim: pastor, eu tomei coragem e vim aqui. Eu tomei coragem. Ela está aí, sentada aí. Eu vim aqui, não é fácil, mas eu vim aqui, eu tive atitude. E eu sei que na vida a gente tem que ter atitude, ela dizendo. E ela falou para mim: eu vou fazer uma prova amanhã. E eu já fiz essa prova 10 vezes. E eu fui reprovada 10 vezes. E eu vou fazer essa prova amanhã, a 11ª vez. Sabe? E assim, eu domino totalmente o conteúdo. Totalmente o conteúdo. Mas lamentavelmente, todas as vezes que eu fiz essa prova, eu fiquei por muito pouco. Sabe? É sempre muito pouco. Eu domino muito conteúdo, mas eu não sei o que acontece. Quando chega na hora da prova, eu não consigo. E eu vim aqui, porque eu vou fazer amanhã de novo. E eu queria que você orasse por mim. E ela disse isso para mim. Então, ela disse para mim tudo que eu precisava ouvir. Que ela estava fazendo a parte dela, porque Deus trabalha em parceria. Repita: Deus trabalha em parceria. Se você está fazendo a sua parte, meu irmão e minha irmã, você pode ter certeza que a parte de Deus Ele vai fazer. Então ela disse para mim: eu já fiz 10 vezes. E eu falei para ela: eu já sei o que acontece. E eu nem disse para ela, porque eu não precisava dizer que era uma revelação. Existe, sabe, um bloqueio, uma crença limitante, um déjà vu, uma ideia de que novamente ela vai fazer e ela não vai conseguir passar. Vai acontecer tudo de novo. A noite que antecede a prova, normalmente, eu disse para ela, deve ser a pior noite, que deveria ser a melhor, que você deita e logo pega no sono e descansa. Mas você fica fritando na cama. Você acorda cansada, com a mente confusa, e quando você vai para a prova, você está ansiosa e preocupada. E se preocupando tanto em ter que passar, que às vezes você não se concentra naquilo que você tem que fazer. E ela disse exatamente isso. E eu disse para ela, profeticamente: mas agora vai ser diferente no nome de Jesus. E eu orei por ela, e eu falei: Senhor, dê a essa irmã uma noite de sono como ela nunca teve. Ela vai deitar, vai pegar no sono, vai descansar, porque o Senhor é com ela. Eu repreendo no nome de Jesus, toda mente cansada, toda mente ansiosa, toda mente preocupada. E eu repreendi, eu orei, eu declarei boas notícias da parte do Senhor na vida dela. Eu falei: você vai passar no nome de Jesus. E ela agora me encontrou nesse corredor e me entregou um papel dizendo: tá aqui, ó, eu passei na prova.
Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Eu disse para ela, depois você me avisa. Só que ela trouxe já o papel, ela disse, eu consegui passar. Ela teve uma fé em comum, querido. Porque, primeiro, a gente acaba observando que durante 10 vezes, ela fez a prova. Então a gente percebe que essa irmã, ela nunca desistiu, apesar de muitas negativas, de muitas impossibilidades. Talvez se fosse eu na terceira, ou você na quarta, quem sabe esse irmão que está do seu lado, na quinta vez deveria abandonar, dizer, não, eu vou tentar outra coisa. Mas ela tinha um foco. Mesmo não conseguindo, ela resolveu, a despeito de viver o fracasso, o luto, a decepção, sempre tentar outra vez. E aí eu pergunto para você, você tem sido resiliente, você tem sido constante? Porque a motivação nos faz começar qualquer coisa na vida. Um curso, uma faculdade, uma universidade, um sonho. A motivação nos faz começar. Mas a constância nos faz terminar. Mas a constância nos faz chegar até o final. Muitas pessoas começam muita coisa, mas poucas pessoas terminam. Muitas pessoas começam a ler a Bíblia no mês de janeiro e dizem que vão ler a Bíblia o ano inteiro, 2025. Muitas pessoas começam a ler um livro, muitas pessoas entram numa aula de violão, muitas pessoas entram numa universidade, muitas pessoas começam muita coisa, mas acabam ficando pelo caminho. E aí, teve uma pessoa que me perguntou, o que é mais fácil? Me perguntou, Simone, o que é mais fácil? Começar, sabe? Ou continuar? O que é mais fácil? O início, o meio e o fim? Falei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Na vida, tem nada fácil. Não tem nada fácil, meu irmão. Porque nada é fácil. Nada é fácil, Robson. Eu falei para ele, à medida em que a gente decide aquilo que a gente quer e permanece numa posição, nós nos tornamos mais fortes. Mas as coisas continuam sempre muito difíceis. Porque nada é fácil, irmão. Pergunta para esse irmão ou irmã que está do seu lado, carinhosamente. Na sua vida, alguma coisa foi fácil até hoje? Pergunta aí. Pergunta. Na sua vida, alguma coisa foi fácil até hoje? Sim ou não? Na minha nunca foi. Eu não sei na sua, Glotinha. Mas na minha nunca foi até hoje. Então, se na sua foi, na minha sempre foi muito difícil. E aí a gente acaba percebendo que essa irmã, na vida dela, nada foi fácil, porque ela tentou 10 vezes. As 10 vezes que ela tentou, não fez com que ela parasse. Ela resolveu nunca desistir, nunca recuar, nunca retroceder. E aí eu quero entrar na mensagem de hoje, nesse pouco tempo que eu tenho, que diz que um homem importante da sinagoga chamado Jairo, quando viu que Jesus atracou no porto de Cafarnaum, ele veio na direção e tinha uma grande multidão, irmão. E você sabe, quando tem uma grande multidão querendo alguma coisa, que é muito difícil você vazar essa multidão. Principalmente se tiver alguma coisa ali que possa interessar a todos. Então isso produziu, de alguma maneira, na vida de Jairo, o desejo também, assim como de muitos, que estavam ali, que queriam ser curados. Só que talvez Jairo quis mais do que todo mundo. Ou quem sabe, por ser um líder da sinagoga, ele foi respeitado pelas pessoas. E ele resolveu furar a fila. E ele foi atravessando, furando, dá licença, eu sou Jairo, eu preciso. Eu tenho um assunto para tratar com ele. E ele chegou diante de Jesus e ele se prostrou. Um judeu, para você entender, ele não se prostra diante de nada e nem ninguém que não seja Yahvé. O texto diz que ele se prostrou diante de Jesus. Para ele se prostrar diante de Jesus, é porque a coisa estava feia para ele. É porque o problema não era com ele, o problema era com o filho. E eu entro num parênteses aqui. Quando o problema é com você, fica difícil. Você é capaz de fazer muita coisa. Mas quando um problema é na vida de um dos nossos filhos, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Sim ou não? E aí, mesmo, não tem quem pare. E a menina tinha 12 anos. Jairo teve a oportunidade de ficar com aquela menina durante 12 anos, vivendo um tempo extraordinário com ela. Só que, paralelo a isso, tinha uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade, de um fluxo hemorrágico
de uma espécie de doença ginecológica durante 12 anos de idade. E a Bíblia fala que essa mulher era anônima. Apesar de Jairo ser conhecido, a mulher era anônima. Apesar de Jairo ter muito dinheiro, a mulher havia gasto tudo o que ela tinha para tentar resolver o problema que não havia sido resolvido. Mas nós percebemos que os dois, tanto Jairo como essa mulher sem nome, eles tinham algo em comum, que era uma fé em comum. Uma fé capaz de movê-los em direção a Jesus, ao ponto de não se importar com o que as pessoas estavam pensando, porque essa mulher era impura, e uma mulher impura não poderia estar publicamente no meio dos irmãos. A cultura judaica, ela condena a mulher numa posição impura. A mulher, quando entrava num período do ciclo menstrual, ela era considerada impura. Se sentasse numa cadeira, a cadeira ficava impura. Tinha que passar por um processo de purificação. Se pegasse no óculos, o óculos estava impuro. Se pegasse um talher, o talher estava impuro. Havia todo um processo, um rito de purificação. Ela, no meio de uma multidão, tocando em todo mundo. Alguém que estava impuro, se tocasse em alguém puro, esse alguém puro se tornava impuro. Só que essa mulher estava tocando em todo mundo, contaminando todo mundo, segundo a cultura judaica. E ela não estava nem aí mesmo. E ela pregou para ela mesma. Eu tenho uma mensagem no YouTube que eu digo: a nossa vida não muda quando a gente ouve mensagens. A sua vida não vai mudar quando você ouve David Leonardo, Cláudio Duarte, sabe? O André Fernandes, ou quem quer que seja. A sua vida vai mudar de verdade quando você ouvir você. Quando você pregar para você. Quando você disser, chega, agora chega para mim. Ela disse, se eu tão somente tocar, eu serei curado. Ela não falou assim, se eu conversar com ele botar a mão na minha cabeça, se eu vier aqui na frente e o pastor Rafael orar por mim como orou para a irmã, eu vou conseguir. Não, ela disse, se eu simplesmente tocar em Jesus, eu sei. Não tem a ver propriamente ou somente com o toque em Jesus, mas sim com a fé em comum que foi gerada no coração daquela mulher. Porque o que é fé? Fé é a certeza daquilo que você não vê. Por isso, você já declara como se já tivesse acontecido, Tadeu. Fé, em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a certeza daquilo que você não vê. Então, a fé é você agradecer por aquilo que ainda não aconteceu, como se já tivesse acontecido. Então diga, obrigado, Senhor, pelo milagre que o Senhor já fez na minha vida. Isso é fé. É você acreditar naquilo que você sonha, deseja, mesmo que não tenha ainda acontecido. E ela disse, se eu tão somente tocar, serei curada. Ela sabia que não podia estar ali, ela sabia e era rotulada e pragmatizada como uma mulher impura há 12 anos. Ela havia sido banida do convívio social, familiar e também da sociedade. Mas ainda assim, esses fatores não impediram essa mulher de verdadeiramente fazer aquilo que ia produzir o milagre na vida dela. E aí o texto diz que ela resolveu tocar em Jesus, todo mundo apertando, todo mundo, e ela foi, e ela conseguiu tocar. Ela não tocou nem na canela de Jesus, ela não tocou nem no calcanhar de Jesus, ela não tocou nem nas sandálias de Jesus, ela tocou no talite. Talite é uma roupa, é um pano que todo judeu ele coloca como primeira roupa. Alguns usam o talite como uma própria vestimenta, e outros usam um pano mesmo, que tem franja dos dois lados. Eu tenho um que trouxe lá de Israel. Ela tocou na franja desse talite de Jesus. Para você ver a fé dessa mulher. Ela tocou numa franja da roupa de baixo que ele usava, que ficou pendurada, sabe? E quando ela tocou naquilo ali, a certeza dela de que ela seria curada foi tão grande ao ponto dela conseguir. O que aconteceu aqui nessa oração que eu fiz com essa irmã aqui domingo? Será que de mim saiu virtude para que essa irmã pudesse ser capaz de fazer a prova? Claro que não, irmão, eu não tenho poder de nada. Quantas são as vezes que eu estou pedindo oração para os outros? O que aconteceu aqui, no momento em que eu, em poucas palavras, gerei fé no coração dela,
eu fui capaz de fazer com que ela canalizasse a fé dela, Sara, em um desbloqueio da mente dela que atrapalhava ela de viver aquilo que ela queria. E através desse desbloqueio foi possível com que ela realizasse o sonho que ela nunca desistiu. Essa mulher, ela declarou: se eu tão somente tocar, serei curada. E ela foi e tocou. Só que Jairo já havia se prostrado diante de Jesus e pediu desesperadamente que Jesus fosse na casa dele. E o que aconteceu? Jesus disse: claro, vamos lá, eu estou aqui para fazer milagre. E aí Jesus começou a andar, só que a multidão apertava. Eu disse que 2 grandes milagres foram realizados em 200 metros. Para você entender, 200 metros, nós estamos falando de uma distância daqui, provavelmente, eu acho que essa esquina aqui, não chega nem isso, né, gente? Eu acho que mais ou menos isso, né, Zé? Até essa drogaria aqui, mais ou menos, essa drogaria Raia, 200 metros. 200 metros de distância. Só que foi difícil andar. E, de repente, a mulher tocando em todo mundo, contaminando todo mundo. No meio do caminho, ela toca no talite de Jesus. Jesus percebe que dele saiu virtude. Jesus sabia que era ela que havia tocado nele, sim ou não? Sim ou não? Por que ele perguntou: quem me tocou? Pergunta para quem está do seu lado. Por que Jesus perguntou? Pergunta. Por que Jesus perguntou? Lembra que a filha de Jairo estava doente lá? Lembra que Jesus, Vitor, estava indo curar a filha de Jairo. No meio do caminho, uma mulher que não tinha nada a ver tocou na orla dele. E agora ele não está com nenhuma pressa, porque um milagre aconteceu. Só que Jesus falou assim: rapaz, aconteceu um grande milagre aqui, mas vai acontecer outro. Vai acontecer outro agora. E quem vai provocar esse milagre sou eu. O primeiro não fui eu, foi ela. Mas o segundo, quem vai provocar sou eu. Ele vai e fala assim: quem me tocou? Eu não vou sair daqui enquanto quem me tocou não se apresentar. Ele sabia quem era ela, sim ou não? Sim, mas para o milagre acontecer, aquela mulher agora, o segundo, ela precisava se expor. E às vezes na vida, a gente precisa entender que para algumas coisas acontecer, a gente vai ter que pagar um preço. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de um preço de fazer aquilo que você nunca fez. O Albert Einstein, ele tem uma frase: quem quer viver o que nunca viveu, tem que estar disposto a fazer o que nunca fez. Só que a gente sempre quer viver coisas novas com as mesmas atitudes. E isso é a maior incoerência humana. E aí Jesus falou: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. E ele ficou ali parado. E Pedro, o matemático, falou: está de brincadeira, né? Eu acho que tem umas 600, 700 pessoas aqui em 2, 3 metros quadrados. E você está dizendo: quem te tocou? Eu te toquei. Todo mundo te tocou. Aí ele: não, alguém me tocou diferente. Alguém provocou um milagre. Aí a mulher, ela está ali: meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Eu fui curada, porque ela sentiu que a hemorragia dela havia cessado. E Jesus não abriu mão dela ter se exposto. E aí ela falou: cara, eu vou ter que ir lá, não tem jeito. Porque no fundo, provavelmente ela sabia que Jesus sabia que era ela. E ela ali quietinha, tentando se esconder. E Jesus: quem me tocou? Quem me tocou? E ela sai do meio da multidão. E ela fala: sou eu. E aí Jesus vai até onde ela está. Jesus se aproxima e se coloca na mesma posição dos olhos daquela mulher que provavelmente nesse momento, querido, estava chorando copiosamente. E Jesus realiza o segundo milagre dessa história. Esse milagre não é um milagre visível, é um milagre intrínseco, é um milagre subjetivo, é um milagre que fez com que essa mulher fosse colocada numa posição estigmatizada, rotulada como amaldiçoada por Deus, pragmatizada como uma mulher impura. Quantas vezes durante esses 12 anos, primeiro, ela foi cerceada do direito de estar com a mãe, com o pai, com o filho, com o marido, com quem quer que seja da sua família. Quantas vezes apontaram ela na rua e disseram: você é amaldiçoada, Deus amaldiçoou você. Quantas vezes esses adesivos fizeram mal a ela. Quantas vezes ela decidiu acreditar em tudo isso, que Deus não amava, que ela não podia,
que ela havia nascido para sofrer. E quantas são as vezes que isso acaba sendo uma realidade na nossa vida? Quantas são as vezes que as pessoas, de uma forma leviana, acabam, corroborando para nos afundar ainda mais. Mas você não é evangélico? Você não serve a Deus? O que está acontecendo isso com você? Cara, que luta, por que você vive passando por isso? E aí Jesus olha nos olhos dela, na mesma altura dos olhos dela, e Jesus traz de volta para ela aquilo que havia sido perdido. A identidade. E a nossa identidade revela quem nós somos, a nossa origem e para onde nós iremos, querido. Jesus resolve chamar ela de uma classificação única, imutável, na vida de qualquer indivíduo. Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te curou. Nós temos hoje pessoas que se casam, que fazem juras de amor, um homem e uma mulher se conhecem. E aí, por circunstâncias da vida, dureza de coração, incompatibilidade ou qualquer outra coisa, acabam se separando. E quando se separam, dizem: aquele ali é o meu ex-marido, aquela lá é a minha ex-esposa, aquele ali é o meu ex-sogro, aquela lá é a minha ex-sogra, aquele ali é o meu ex-cunhado. Agora, não existe uma classificação de ex-filho. Uma vez filho, filho para sempre. Só que às vezes, mesmo tendo recebido uma classificação de filhos de Deus, nós perdemos a capacidade de nos reconhecer como filhos e filhas de Deus. Quem não se reconhece como filho e filha de Deus, não pensa como um filho de Deus, não anda como filho de Deus, não tem comportamentos e pensamentos como filhos de Deus. Jesus fez esse milagre através daquilo que ele provocou, a exposição dessa mulher. E ele diz para ela: filha, você é filha. Então diga para quem está do seu lado. Se é uma mulher, diga: você é filha. Se é um homem, diga: você é filho de Deus. Diga. É isso. E Jairo está esperando aquilo tudo, vendo de camarote, feliz da vida. 2 milagres aconteceram. Agora é o meu. Agora é a minha vez. Só que de repente vem um criado da casa de Jairo e fala assim: demorou muito, ficou perdendo tempo com o milagre dos outros. Aí ele fala o seguinte, o texto, Almeida corrigida: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Sabe, eu acabo percebendo que algumas pessoas, elas acabam tendo a percepção, ou a imaginação, ou a ideia de que estão incomodando a Jesus. Porque o texto diz que ele disse: não incomode mais o mestre. E será que realmente nós, às vezes, nos colocamos nessa posição de estar incomodando a Jesus? Por muitas vezes orar, pedir e não ter a sua necessidade atendida? Por muitas vezes, de alguma forma, como essa irmã, por 10 vezes tentar e falar assim: será? Porque, pensa comigo, Simone, se essa irmã na 3ª vez, na 4ª vez, vamos botar, não, na 5ª, quem sabe, ela tivesse dito assim: eu acho que não é da vontade de Deus eu fazer essa prova, porque eu não estou passando. Você sabe como que é o nome disso? Crença limitante. Se fosse aquele desenho do Leão da Montanha, a gente diria: fuga pela direita. Quem lembra desse desenho aí? Quem lembra desse desenho? Tem 50, com certeza, 40 e pouco. Fuga pela direita. Todas as vezes que você não tinha resposta, você vai procurar uma fuga. Essa irmã, ela poderia dizer: eu acho que não é da vontade de Deus. Não. O que não é da vontade de Deus para você? Quando a gente tenta e não consegue, a nossa mente diz: não é para mim. É melhor você tentar outra coisa. É impossível. Não é da vontade de Deus. E como a gente avalia se algo é ou não é da vontade de Deus para as nossas vidas? Isso que você está pedindo:
vai aproximar ou vai distanciar você de Deus? Isso que você está colocando diante de Deus vai glorificar ou vai, de alguma forma, denegrir o nome do Senhor? Se é algo que vai te aproximar dele, se é algo que vai continuar glorificando ainda mais o nome dele, porque não é ou não será da vontade de Deus para a sua vida? Crenças limitantes. E aí, foi exatamente nesse momento que o texto diz que o servo disse: não incomodes mais Espera aí, Robinho. Para alguém dizer, não incomode mais o mestre, isso nos leva a pensar que provavelmente Jairo estava assim: você precisa ir lá em casa mesmo, vamos lá. Você já curou 2 vezes essa mesma mulher, eu só preciso de uma, vamos comigo. Ele estava insistindo, ele estava ali de alguma forma dizendo: a minha filha está lá desesperada. E quando a resposta veio dizendo: não incomode mais o mestre, a incredulidade não veio de Jairo, e sim desse serviçal, porque Jairo continuou insistindo. Tanto é que Jesus foi. E quando Jesus chegou na casa de Jairo, simplesmente Jesus tratou de fechar todas as brechas de incredulidade. E eu aprendo com isso, Glautinho, que a gente precisa fazer isso na nossa vida. Porque quando a fé entra por uma porta, se a incredulidade estiver lá dentro, você pode ter certeza que a fé vai sair pela janela. Então, é importante que você feche todas as brechas de incredulidade. E foi o que Jesus fez. Jesus disse: só vai entrar quem tiver fé. O resto fica tudo lá de fora. Os curiosos, os fofoqueiros, o pessoal que só está aqui para ver o que vai acontecer, fica tudo lá de fora. Só vai entrar quem tem fé. Se Jesus nos ensina isso, como que na sua vida, diante de um sonho, de uma promessa, de uma palavra declarada, você começa a compartilhar tudo isso com pessoas que não têm fé? E eu acho melhor você não tentar, porque está difícil, e a incredulidade começa a entrar e minar a fé que existe no seu coração. E aí a Bíblia fala que Jesus entrou, pegou a menina pela mão, declarou vida na vida daquela menina e entregou às mãos de Jairo. Eu penso com isso, querido, que uma fé em comum, ela é capaz de fazer com que, mesmo diante de muitas impossibilidades, o milagre possa acontecer na nossa vida. E aí a pergunta que fica é: como gerar uma fé em comum nos dias de hoje? Primeiro, é você não desistir, mesmo diante de portas fechadas. E eu uso novamente essa irmã como exemplo. Irmãos, foram 10 vezes. Eu ali, que não tinha nada a ver com a história dela, que não conhecia essa irmã, podia facilmente pensar: pelo amor de Deus, que doideira. Vou ter que orar para uma pessoa que já fez 10 vezes e vai fazer a 11ª. Rapaz, será que essa irmã não pensou que talvez possa não ser da vontade? Será que ela não arrumou outra coisa para fazer? Não, eu não estou aqui para achar nada, irmão. Porque não existe impossibilidade humana para uma fé quando genuinamente ela é condicionada a um Deus Todo-Poderoso. Não é porque você não conseguiu ontem que você não vai conseguir hoje. Não é porque você fracassou ontem que hoje vai ser um fracasso novamente. Não é porque as coisas não estão indo como você gostaria que acabou. Porque a Bíblia fala que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Então eu queria que você se colocasse de pé e nós vamos orar nessa noite aqui por uma fé em comum. Nós vamos orar. E eu não posso deixar de fazer diferente nessa noite, de orar por cura, porque não existe impossibilidade humana para uma fé condicionada a um ambiente de cura diante de um Deus Todo-Poderoso. Nós estamos diante de uma multidão, talvez uma multidão como aquela multidão, e quem sabe as dificuldades que aquela mulher teve, você vai ter agora, de ter que sair daí do seu lugar, de ter que de alguma forma se expor, porque sair do seu lugar é sair do conforto. Seria mais fácil talvez se Jesus curasse você aí, se Jesus fizesse agora aí onde você está. Mas na vida nem sempre as coisas são como a gente gostaria. Então eu quero dizer que nessa noite
tudo é possível aquele que crê. A nossa parte é crer, a nossa parte é orar, a nossa parte é declarar. A cura vem dele, tudo é dele, por meio dele, por ele e para ele. Então eu quero, no nome de Jesus, declarar sobre a sua vida, que se essa palavra alcançou o seu coração em graça, e você precisa talvez de uma necessidade da parte de Deus, de uma intervenção, de um toque da parte dele, eu gostaria que você saísse do seu lugar e você viesse não diante de mim, mas diante de Jesus, do Deus da sua vida, daquele que te salvou, daquele que tem feito ontem, que faz hoje e continuará fazendo amanhã. Se essa palavra falou com você, peça licença à pessoa que está do seu lado e diga: dá licença, porque essa palavra para mim, eu preciso, eu quero, e eu estou disposto a pagar o preço. Vamos orar. E eu quero, no nome de Jesus, declarar sobre a sua vida, que assim como aquela mulher declarou para ela mesma: se eu tão somente tocar, serei curada. Eu quero pedir agora que você declare isso para você mesmo, que você faça essa oração, que você diga: se eu tão somente crer em Jesus, eu serei curado e curada, porque nada é impossível a Ele. Porque agindo Deus, quem impedirá? Quem pode se levantar contra o braço forte? Se Deus decidir abençoar, liberar cura sobre a sua vida agora, quem pode se levantar contrariamente? Qual demônio? Qual legião de demônios? Qual principado ou potestade? Nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus, a sua fé nessa noite. Diga, em nome de Jesus, diga para Ele agora, declare: se eu tão somente crer com uma fé incomum, não crendo na derrota, não com crenças limitantes, mas crendo na vitória. Pai, no nome de Jesus, que eu coloco cada oração que está sendo colocada diante do Senhor agora. Homens e mulheres que estão clamando, pedindo, orando, estão diante do Senhor, prostrados, com o coração contrito e quebrantado, com uma necessidade física, com uma necessidade emocional, com uma necessidade espiritual, financeira. Eu não sei o que trouxe você do seu lugar até aqui. Eu sei que isso produziu desconforto a você, e exatamente por fazer algo incomum, eu declaro um milagre de Deus na sua vida. Eu declaro que toda a impossibilidade humana está sendo derrubada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro a vida de Deus na sua vida. Eu declaro resposta da parte de Deus, assim como Deus fez na vida daquela jovem na segunda-feira. Eu declaro que Ele faça também na sua vida, e que da mesma forma como ela testemunhou, que você possa testemunhar o milagre, a vitória do Senhor na sua vida. Nós cremos e por isso declaramos o milagre do Senhor. Pai, guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda toda ação do intento do inferno contra nós, e que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que o Teu nome seja glorificado ainda mais através do milagre que o Senhor fez nas nossas vidas. Pelos olhos da fé, agradecemos por aquilo que ainda não vimos, mas temos certeza que o Senhor já realizou. Essa é a nossa oração, agradecidos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Se essa palavra falou com você, aplauda Ele bem forte. Vai, valeu. Se eu estou